Vocês abram comigo as suas Bíblias no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 24, meus irmãos. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Eu vou ler, na verdade, eu até fiz na divulgação do culto de hoje, eu disse que eu ia ler até o 30, né? Mas eu vou ler até o 34, tá? 33, melhor dizendo, porque ele não tem o 34, vai até o 33. Só para ler todo o restante do capítulo e fica melhor contextualizado, né? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: Acode-me, ó meu rei. Mas ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo o rei lhe perguntou: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu: Dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro. E o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciãos: Vedes como esse filho de homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor, porque pois esperaria eu mais pelo Senhor. Amém. Só até aqui, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite. Guia-nos na vereda da justiça, de acordo com a tua vontade. Ensina-nos a andar nos teus preceitos, nos teus conceitos, para que possamos cada dia mais ser fiéis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Esse é o texto. Um texto de um povo que estava passando por uma grande seca, por um grande problema, por uma grande crise. Uma nação poderosa abalou a estrutura de uma nação mais fraca. E com isso a fome imperou. Por causa do estado de sítio. Uma crise, como nós podemos ver nesse texto aqui, sem precedentes atingiu aquele povo. E a fome foi tão grande que o texto diz que estavam comendo cabeça de jumento e esterco de pombo. Ou seja, o que não é comida, eles estavam comendo.
cabeça de jumento passou a custar 12 ciclos de prata, ou seja, 12 quilos de prata. Aqui podemos ver que não adianta ter dinheiro se não tem comida. Eles até tinham prata, alguns devem que tinha ouro, tinha dinheiro guardado, tinha mantimento, tinha com o que comprar mantimento. Mas não tinha mantimento, porque as fronteiras estavam cercadas. Aquele exército inimigo cercou totalmente a cidade e nada podia circular, nada podia entrar ou sair daquela cidade. Então não adiantava ter dinheiro para comprar mantimento se não tinha mantimento. E eu acredito que vocês já começam a querer entender por que eu estou falando sobre isso hoje. Por conta do perigo que nos avizinha, por conta do perigo que nos ronda, da falta de mantimento, de uma crise que está se avizinhando em nossas casas, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, e nós temos que tomar cuidados com isso. Sobreviver num período de crise se torna o principal, não importando o meio em se tratando de fome. O pessoal quer sobreviver, o pessoal quer ter uma maneira de continuar vivo. Os historiadores ainda não chegaram num consenso do que se trata, na verdade, o relato aqui no versículo 25, que fala sobre o esterco de pombo, né? Alguns falam que é literal isso aqui, que realmente chegou-se a comer esterco de pombo. Outros falam que é um tipo de cebola silvestre que parece com isso, que os pombos inclusive ingeriam essa cebola silvestre. Outros falam que é um tipo de flor. Outros falam que inclusive é o grão de bico, mas está escrito aqui esterco de pombo. Eles não conseguem chegar num consenso no que seria realmente. Mas a gente sabe que em se tratando de fome, cabeça de jumento, primeiro que eles começaram a comer a carne do cavalo, a carne do jumento. Não estava dando para todo mundo, começaram a comer a cabeça do jumento também. Então o momento era de grande crise. O momento que estavam passando era de grande crise. Aí vem no texto a figura dessas duas mulheres no tempo de crise e que tiveram essa grande ideia. A maravilhosa ideia, não tem jeito, nós vamos ter que comer o nosso filho. Aí hoje nós comemos o seu e amanhã a gente mata o meu. O problema é que quando chegou na vez da outra mulher matar o filho, ela se arrependeu. Aí elas viram o rei e foram falar com ele. Aí primeiro ele pensa que é um problema de fome. Tanto é que ele fala assim: quem sou eu? Sou Deus? Para lhe dar de comer? Aí quando ele ouviu o problema, quando ele viu a real situação que aquelas duas mulheres estavam passando, ele rasgou as suas vestes. Aí o rei fica irado com Eliseu, que é o homem de Deus. Como se a culpa disso fosse de Deus. Apesar de Deus ser um Deus de milagres. Há pouco tempo, o texto anterior a esse que começa no versículo 24, aconteceu um grande milagre. Foi pregado aqui, preguei há pouco tempo sobre esse outro texto, em que Eliseu e Geazi estavam no monte, o exército cercou eles, Geazi saiu da tenda, não conseguia ver uma saída para aquilo, Eliseu falou: só Deus, abre os olhos desse menino.
para que ele possa ver que nós estamos em maior quantidade. O exército do Senhor estava com eles. E Deus cegou o exército inimigo. E ele pegou pela mão do general e levou eles no centro de Samaria. O grande livramento que Deus fez. Só que, mesmo com esse grande livramento, a cidade não mudou. Mesmo com esse grande milagre, o povo não mudou. Aí, o rei pensa que a culpa é de Eliseu e quer matar Eliseu. Aí, o problema que nós podemos entender aqui nesse texto: o rei está desequilibrado, as pessoas estão desequilibradas e a cidade está passando fome. Não tem nada a ver com o que passamos aqui em nosso país, né? Que pessoas que foram eleitos ou pessoas que foram colocadas no serviço público para cuidar do bem público estão brincando com vidas. E eu estou falando de todas as esferas: esfera judicial, governamental e legislativo. Ficam se engalfinhando e as pessoas morrendo nos hospitais. E as empresas fechando, as pessoas perdendo o emprego. Não estão nem aí para a crise que está vindo. Estão pensando simplesmente no poder. Então estava tudo desequilibrado. O único em si, naquele momento, era Eliseu, que é o homem de Deus. Aí talvez alguém pergunte assim: mas por que Deus não fez nada, pastor? Por causa daquilo que eu falei ainda há pouco. Deus já tinha livrado aquele povo várias vezes. Então o problema ali, a culpa ali não era de Deus. A culpa era a falta de crescimento nos acontecimentos anteriores. A falta de fidelidade com Deus. E apesar de tantos milagres, a cidade continuou pecadora. E com isso, vendo a crise que esse povo estava passando, é hora de todos deixarem, todos nós, é verdade, né? Deixarmos de meninice e começar a tratar as coisas de maneira mais séria, porque as coisas estão ficando sérias, irmãos. As coisas estão ficando sérias. E além da escassez que é a possibilidade de vivermos, nós vivemos vários outros tipos de escassez. Vivemos numa época em que temos a escassez de amor, a escassez de carinho, a escassez de cuidado, a escassez de esperança, a escassez de amizade, a escassez de confiança, a escassez de sonho, a escassez de perseverança, a escassez de honestidade. Estamos vivendo num mundo de escassez. E corremos o risco de, muito em breve, passarmos escassez de alimento, que era o que aconteceu, que estava acontecendo aqui com essas mulheres. Aí eu trago esse texto para perguntar: e o que fazer? E o que fazer nesse tempo de crise? O que fazer no tempo de escassez? Eu listei aqui três coisas que nós podemos fazer no tempo de escassez, para podermos fugir, para podermos sair do tempo de escassez. Acredito eu, pelo tempo, que eu não conseguirei falar tudo hoje. E eu quero aproveitar e dizer para os irmãos: no começo do ano nós fizemos uma campanha. Geralmente nós fazemos uma campanha de 12 dias, para cada dia representando um mês do ano.
fizemos no início do ano a campanha de 6 dias, representando metade do ano, do mês 1 ao mês 6. Quero agradecer aos irmãos que participaram das orações pela primeira metade do ano, deu muito certo. Tá todo mundo vivo, aqui pelo menos. Então, eu quero falar com os irmãos que nós vamos iniciar a partir de amanhã, que é dia 1º/6, a campanha para o segundo semestre. Tô brincando, irmãos, mas deu certo a campanha, tá? Para o povo, para a igreja, deu certo. Começamos a nossa construção, no momento está parado, mas é por conta do que tem acontecido no mundo todo. Mas nós vamos começar amanhã mais 6 dias de palavra e oração por esses 6 meses que faltam para terminar o nosso ano. Mas não vou fazer os 6 dias presenciais aqui na igreja, nós vamos fazer 6 dias de palavra online, tá? Todos os dias às 19h30, exceto no domingo, que é 18h30. Mas no domingo já não vai ser mais parte da campanha. Na verdade, nós vamos ter 8 dias direto de culto, né? Porque tem hoje, que não faz parte do dia 1º. Aí de amanhã até o dia 6 e dia 7 é domingo, tem outro culto, que domingo tem culto, né? Então, se eu não conseguir terminar essa palavra hoje, provavelmente eu termine no domingo que vem. Durante a semana são palavras específicas e não vai ser somente eu que vou falar aos irmãos, vai ter outros pastores também falando em mensagens enviadas, tá? Mensagem curta, de 15, 20 minutos no máximo, durante a semana para os irmãos. E vamos orar, né, pro restante do ano, né, irmão? Deu muito certo, né, irmão? Então, o que fazer no tempo de crise, irmãos? Primeiro, no que podemos identificar aqui no texto. Primeira coisa, se o tempo de crise chegou, se a crise chegou, procure o rei, fale com o rei, leve todas as causas primeiro ao rei. Por que o problema se estabeleceu com essas mulheres aqui? Por que elas chegaram numa crise tão profunda? Porque elas tomaram uma decisão precipitada. O rei foi procurado depois que o problema aconteceu. Depois que uma criança já estava morta. Depois que já tinham se alimentado com uma criança e estavam a ponto de matar outra criança, é que procuraram o rei. E quem é o nosso rei? Quem é o rei das nossas vidas? O nosso rei é Jesus. E esse é o problema, irmão. Muitos de nós não temos prevalecido porque nós tentamos resolver do nosso jeito. Deixa eu falar para você, se a crise se avizinha, se a crise está chegando, ou se a crise chegou, fale com o rei, fale com Jesus, não tome atitudes precipitadas, não tente resolver do seu jeito. E nós temos essa mania de tentar resolver tudo à nossa maneira. E o pior, tentamos resolver muitas das vezes de uma maneira que o rei não aprovaria. Como é o caso aqui do que aconteceu com essas mulheres. Tomamos a atitude precipitada por causa do medo, por causa da angústia. E quando vamos ver, a besteira já foi feita. O que é pior, no caso, às vezes a gente faz a besteira por amor. Não, minha família está passando fome, minha família vai passar fome, aí eu vou ter que fazer uma besteira, aí comete uma besteira, não, mas foi por amor. Mas acontece que o amor estava contaminado com o desespero. O desespero falou mais alto que o amor. Fazer besteira não tem nada a ver com amor, tem a ver com autodestruição.
Então, antes de você tomar uma atitude errada, antes de fazer besteira em tempo de crise, procure o rei. E por que e temos que falar isso, né? Por que a gente pouco procura o rei em nossas crises? Por que a gente quase não procura Jesus em nossas crises? Talvez muitos de nós não acreditamos que Ele possa intervir em nossa causa. Mas o que nós precisamos entender, o que você precisa entender, é que Deus não muda. Ele nunca muda. Ele nunca deixou de falar nada para ti. E mais, Ele nunca deixou faltar nada para você. Faça uma busca na sua memória de como Deus tem cuidado de cada detalhe, de como Deus tem cuidado de todos os detalhes em sua vida. Ele sempre esteve contigo. Então não deixa de crer não. Não deixa de acreditar não. Nós vivemos uma geração que tem muita facilidade, talvez porque foi tão inserido isso em nossa sociedade, nada contra, mas tem tanta facilidade em falar com professor, com psicólogo, com psiquiatra, com pastor, mas não fala com o rei, não fala com Jesus. E esse é o mais fácil de se conversar, porque é aí onde você está, no lugar onde você está. E se tem muita gente de volta, você pode falar em mente com ele, de boca fechada, não precisa pagar nada. Então não deixe de procurar o rei, não deixe de falar com Jesus. Ele sempre esteve contigo, não deixe de crer. Entrega suas causas ao rei. Segundo, estou correndo aqui para ver se dá tempo de fazer tudo hoje. Segundo, entender, irmãos, isso é complicado, mas por favor, entenda isso. Entender que é melhor a vida do que o controle sobre ela. A sua vida é mais importante do que o controle sobre a sua vida. Vida é vida. Controlada ou descontrolada é vida. E essa vida tem um valor por si só. Mas, e por que eu estou falando isso? Porque o problema é que quando nós perdemos o controle sobre essa vida, passamos a achar que a vida não vale mais a pena. Tem muita gente que quando perde o controle da situação, que quando perde o controle da vida, começa a pensar, a vida não vale mais a pena. Culpa a vida por um todo. Aí a gente entrega a vida, a gente desvaloriza a vida. E como tem gente assim? Por conta de 2, 3 segundos desagradáveis de um dia, passa o resto do dia falando assim, esse dia não vale nada. Esse dia foi uma porcaria. Por conta de um pedacinho ruim do dia, o dia todo não presta. Ou assim é também com a vida, por conta de algo que aconteceu de isolado na vida, a vida não presta. Não sei porque que eu estou vivo. Eu não presto para nada.
essa vida não presta para nada. Então, muito mais do que você ter controle em sua vida, a vida é mais importante. Essas mulheres acharam que tinham o controle sobre a vida, decidindo quem morre primeiro ou quem morre depois. E para pensar, você tem pleno controle sobre sua vida? Você tem pleno controle sobre tudo que acontece? Não tem. Não tem como ter o pleno controle sobre tudo que acontece. E tem gente que é assim, que quer ter o controle sobre tudo, quer estar no controle. E isso é doloroso. Eu não falo isso porque eu ouvi dizer, não. A gente tem que relaxar, irmãos. E por que é tão mais importante se importar mais do que com a vida, do que com o controle? Por conta disso aqui, porque vai acontecer dias em que você não terá controle sobre os acontecimentos. Tem coisas que você não pode decidir. Tem coisas que só o rei para resolver. Mas muitos não conseguem ficar fora do controle da situação. Quantos nesse momento, no período em que nós estamos vivendo em nossa sociedade, em nosso país, dá vontade de ir lá na casa do governador, ou ir na casa do prefeito, ou na casa do secretário de saúde, dar uma ideia, faz assim, eu acho que assim é melhor. Mas não, eles estão com todos os dados. Eles sabem de tudo que está acontecendo. Mas tem gente que não consegue viver sem estar no controle da situação. E quando a gente chega na frente de algo que precisa ser feito, e a gente não pode fazer, aí a gente chegou na nossa limitação. E falar a verdade, né? Dá uma raiva entrar no limite, né? Dá uma raiva quando a gente não pode fazer, quando a gente não pode decidir, quando a gente não pode ajudar, quando a gente não está no controle, quando depende dos outros. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, mas não é com você. Chegou no seu limite. E chegar no nosso limite nos mostra que nós não somos nada, nós somos pó. Aí, o problema é que muitos, quando chegam no limite e que não têm controle sobre a situação, dá mais valor ao controle do que a vida. Aí quando não tem o controle, destrói a própria vida. Essas mulheres negociaram a vida. Estavam negociando vida, essas mulheres do texto. E o que eu falo para você, em tempo de crise, em tempo em que você não tem o controle da situação, não faça isso consigo mesmo. Não negocie sua vida porque você perdeu o controle. Não vá para o bar, não se entregue à bebida. Não vai para a boca de fumo. Não volta para as drogas. Não saia da igreja. Não corte os seus pulsos. Não pense em acabar com o seu casamento e destruir sua família porque algo saiu de seu controle. A sua vida vale mais do que o controle da situação. Não negocie a sua vida com nada. Nós precisamos entender que o futuro é colheita
do que plantamos no presente. E isso é muito importante para nós. E eu admito que demorei um tempão para perceber isso e para entender isso. Mas olha, o que nós vamos viver amanhã é o que nós plantamos hoje. Então, saiu do controle, descontrolou-se, aquieta-te. Pois certas atitudes podem trazer danos irreversíveis. Essas mulheres fizeram algo que é irreversível, que não tem como voltar atrás. E quantos, quando perdem o controle, fazem coisas que não pode voltar atrás? Então, se está desesperado, fica quietinho no seu canto. Não, tô fora de mim, tô irado. Minha preocupação está me consumindo. Então não produza. A palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. Não deixe a ira produzir. Não produza, fica quieto. Entra no quarto se for preciso e chora, mas não produza no desespero. Está descontrolado, fica quieto. Não produza no tempo de desespero. Cumpra palavras que está em Salmo lá: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Chegou o tempo de crise, chegou o desespero. Aquieta-te. Fala com Deus. Fala com o Rei. Não deixe o controle sobre a vida ser mais importante do que a vida. E por último, não tenha medo de admitir que errou. E se admitir, se arrependa. Não tenha medo de admitir que cometeu um erro. E se você admitir esse erro, se arrependa, não faça de novo. A mulher negociou a vida do filho com a outra. Primeiro comeram o filho da outra. Quando ela chegou a comer o filho dela, ela se arrependeu. A gente pode até entender que foi errado, mas bateu o arrependimento. Não tenha vergonha de se arrepender, de voltar atrás em algo de errado que você falou, em algo de errado que você fez, em algo que está te consumindo. A pessoa tem coragem de esbravejar com quem ama, esbravejar com o esposo, esbravejar com a esposa, esbravejar com os filhos, mas não tem a capacidade de admitir erro. Tem a capacidade de fazer algo autodestrutivo, algo que vai destruir sua própria vida, mas não tem a capacidade de admitir um erro. Se errou, não perca a capacidade de admitir um erro. Não aumente a sua crise. Isso não é um tempo de criar mais crises ainda. Esse é um tempo de ter o pé no chão. É tempo de saber identificar os ambientes. Esse tempo agora, por exemplo, que nós estamos vivendo,
Não é um tempo de arrumar confusão com o patrão, na empresa. Não é um tempo de pedir as contas. Não é um tempo de perder o emprego. Milhões e milhões de pessoas no Brasil estão perdendo emprego. No Brasil, no mundo. Aí você talvez por conta do ego ferido, ou porque você não está tendo controle sobre algum tipo de situação, você vai colocar em risco a sua família inteira. Saiba identificar o ambiente. Não é hora de fazer dívida. Não é hora de ficar comprando coisa supérflua. Não é hora de se distanciar da família. Mas acima de tudo, se você vê que você deu um passo errado, não tenha medo de se arrepender. Não tenha medo de se arrepender. Saiba identificar quando o tempo de crise chega. Quero que vocês fiquem de pé, que eu quero orar com vocês.